As plantas típicas das regiões de deserto são muito fáceis de cultivar em casa. Nós vamos conhecer as suculentas, que são plantas que se parecem com os cactos. A repórter Ananda Apple está num shopping de plantas na zona sul da capital. Ananda, tanto os cactos quanto as suculentas, eu conheci a planta hoje, aliás, né, para te falar a verdade. Parece para mim um cruzamento de cacto com bromélia. Mas a bromélia gosta de água e a suculenta não, que você conhece. Para mim, quer ver como você conhece? Só que a flor de maio, Carla, ela é uma suculenta. Existem muitos tipos. Ela é fácil de cultivar, sim. Agora, ela não gosta de excesso de água. Se colocar demais, começa a apodrecer e aí já era esse processo. É água na medida, porque ela tem jeitos de se adaptar à falta de umidade. Essa é uma rosa do deserto, olha aqui onde é que ela junta a água. No caule, fica gordinho, é a reserva dela para passar por tempos mais difíceis. E existem milhares de tipos de suculentas, com todos os desenhos, tamanhos, cores, e elas usam esse artifício de criar pelos, de criar cera para evitar a evaporação e assim sobreviver em ambientes que a maioria das plantas não conseguiria. Mas é fácil de cultivar, às vezes você deixa uma folha caída na terra, volta, dias depois ela já está lá, enraizada, dando uma muda nova. A gente foi conhecer um colecionador da Zona Norte que tem mais de 3.000 plantas e aprendemos muita coisa com ele. Um jardim cercado de cactos e suculentas no meio do bairro de Pirituba, na zona norte de São Paulo. É o oásis de Sérgio Davi, que se apaixonou por essas plantas quando era pequeno. Ele tem mais de 3.000 por todos os cantos do jardim. Como esse Eufórbia palitis expositona, que começou como um fiozinho. Eu comprei um dedinho, bem pequenininho, assim, dos 7 centímetros. E eu achei que ia ser uma suculentinha, nada mais que isso. E com o tempo ela foi crescendo e acabou se tornando essa árvore. Suculentas são plantas de regiões desérticas, a maioria da África, onde o sol castiga. Elas desenvolveram folhas ou talos gordinhos para acumular água. Quando a gente bate uma folha, entende melhor. Por fora é uma pele fininha, por dentro uma esponja firme que chega a pingar. Mas não é o único recurso de hidratação. Essa Echeveria tubuleia britone tem um pó branco que chega a sair no dedo. É calcário, que age como uma proteção contra a radiação do sol e assim diminui a perda de água. Quando uma suculenta é molhada, dá para ver as gotas grudadas por causa dos micropelos que seguram a água que aos poucos será absorvida. O mundo das suculentas é quase infinito em formas, apesar de poucas variações entre o verde e o vermelho. As folhas podem ser pontudas, achatadas e largas, as bordas em crespo. Algumas têm folhas empilhadas em andares, como um prédio de estrutura delicada, ou parecem com um monte de dedos, como essa mesembiácea com a sua pequena flor amarela. Nessa outra apresentação, elas parecem batatas fritas, só que verdes. Em geral, são pequenas, com hastes longas, sem cheiro ou com um cheiro ruim para atrair moscas como polinizadores, mas todas têm algo em comum, sempre inchadas de água. Isso não quer dizer que se pode esquecer das regras, né? Sérgio molha suas plantas diariamente quando está quente, mas na medida. O maior pecado é colocar o excesso de água. Excesso de água é muito prejudicial, porque o ideal é você molhar 3 vezes por semana no verão. E quando chegar a época de inverno, você dá uma diminuída. A cada 10 dias você molha a suculenta. E Sérgio ensina a fazer mudas de suculenta, que é muito fácil. Aproveite as hastes florais em um copo d'água, elas criam mudinhas com raízes que você destaca e replanta. E a planta-mãe também origina outras mudas. A gente calcula mais ou menos uns 10 centímetros abaixo da raiz. O que é interessante fazer? Pegar a canela, que é um bactericida natural, e está passando na base cortada. Deixa quanto tempo secando? E deixa de 2 a 3 semanas. É quando você vai perceber que vai começar a sair novas raízes, aí sim você vai poder plantar. Como qualquer parte dela origina novas mudas, a coleção só vai crescer.
Sérgio falou, a gente está na época de regar suculentas a cada 10 dias, né, para não exagerar. E você tem que tomar o cuidado de deixá-la no sol, se morar num apartamento, na varanda ou junto da janela, porque se ela começa a ficar com o pescoço comprido, é sinal que está faltando sol e que ela está indo atrás procurar. Aí tem que mudar de lugar. A alimentação, ela precisa. Você mistura torta de mamona, que é um pozinho, com farinha de osso, um pozinho branco, uma colherinha de chá, das duas misturadas, e coloca na planta a cada 20, 30 dias, para ela ficar bem alimentada, dar flor e ficar com saúde. Agora, Carla, viu como você conhecia suculentas? Conheci, agora gostei delas, viu? Essas são capazes de sobreviver até a mim, porque quando eu chego perto da planta, a planta já se arrepia inteira, assim, ai, vai me afogar. Então essa eu já sei que eu não preciso regar muito. É o ideal. Obrigada, Ananda.